Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos por aqui com mais um programa Me'av Leben, um programa de pai para filho, um programa que tem como personalidade, característica e objetivo falar sobre a Parashá, a Shavua, a Parashá da semana. Não é um programa proselitista, mas um programa feito especialmente para a nossa família, especialmente para meus filhos, a Gabriela Dodani Costa Piedade, o Gabriel Kalev e a Ariela Chesed, ok? Estamos falando sobre a Parashá Miket, que significa no fim, ao fim, que fica no livro de Bereshit, e hoje iremos falar sobre a terceira aliá, a terceira leitura, que fica no capítulo 41, do 39 até o 52. A brachá da leitura e do estudo da Torá, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bachar banu mikol ha'amim venata lanu et torato, Baruch Atah Adonai noten haTorá, amém ve amém. Vem falando no versículo 39, e Faraó disse a Yosef: uma vez que Deus te informou a respeito de tudo isto prova que não há ninguém mais com tanta sabedoria e entendimento como tu. Tu serás encarregado de minha casa, tu serás encarregado, ele fala, de minha casa, e alimento será distribuído ao povo por tuas ordens. Somente por causa do trono eu te excederei em hierarquia. E o faraó formalmente declarou ao Yosef: eu te estou nomeando responsável por toda a terra do Egito. E o faraó tirou seu anel de sua própria mão e colocou na mão de Yosef, e ele vestiu ele com as mais finas roupas de linho e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Aqui o próprio faraó fala que Deus te informou. Foi o próprio Hashem que informou a Yosef. Yosef não teve essa revelação através de uma outra fonte pura, mas sim através do próprio Hashem. Não há ninguém com tanta sabedoria e entendimento. É por isso que na Amidá nós rezamos e pedimos ao Eterno sabedoria e entendimento, que são duas coisas completamente diferentes. Faraó tirou seu anel da sua própria mão, vestiu com linhos finos, como eu acabei de ler, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, fez montar em sua carruagem, sua segunda carruagem, ok? E aí proclamou ele vice-rei de todo o Egito. Ninguém ergueria a mão ou o pé sem a permissão de Yosef. E aí a gente vê como por todos esses dias, esses tempos em que Yosef permaneceu ali escravo e permaneceu sofrendo, era por um fim benéfico, no plano divino, não só para salvar ali a vida de Mitzrayim, dos egípcios, mas a finalidade maior era a redenção do povo Yehudi. E aí nós vemos a partir desse momento que o nome de Yosef ele é mudado, ok? E aí o faraó dá o nome para ele de Tsefanat Paneach, aquele que explica coisas ocultas, ok? Segundo Rashi, ele lhe deu a Asnat, filha de Potifera ou de Potifar, que era o mesmo Potifar. Só que é interessante aqui Potifar é considerado chefe do exército, e aqui Potifar é como sacerdote de On. Existe essa diferença, mas os nossos sábios vão dizer que é a mesma pessoa. E aqui, no versículo 46, diz que Yosef tinha 30 anos quando ele esteve na frente de Faraó, e fala, muito interessante aqui, 46, que diz que Yosef tinha 30 anos de idade quando ele esteve diante de Faraó, rei do Egito, e Yosef então deixou a corte do Faraó e fez uma viagem de inspeção por toda a terra do Egito. Olha, veja bem, ele foi coroado, ele recebeu ali um título de honra, e ele não procurou desfrutar dos privilégios que ele tinha. A primeira coisa que ele fez foi sair imediatamente para inspecionar toda a terra do Egito, ou seja, era um homem de trabalho
né? E ele não se demorava em cumprir essa mitzvah que foi dada de salvar a vida de outras pessoas, ok? 7 anos de fartura. E pararam de contar de tanto grãos que haviam. E aí a gente vê que esses anos de fartura eram realmente anos de fartura, porque a própria Torá relata que houve tanto que eles perderam a conta e pararam de contar, porque não tinha mais como mensurar o tamanho desses grãos que foram armazenados. E aí em seguida vem falando sobre o nascimento de Menashe e Efraim, o nascimento de Menashe e Efraim antes do ano de fome que começou. Antes disso, então, portanto, Yosef teve 2 filhos, né, de Asnat, filha de Potifar, e fala que Menashe, ele deu o nome de Menashe aos primogênitos, porque Deus me fez esquecer da raiz de Nashinim todos os meus problemas e até a casa de meu pai. Então, por isso, era Menashe. E aí deu também o nome do segundo filho, Efraim, que significa Deus me fez frutífero, da raiz da palavra que vem em Ifranim, na terra de meu sofrimento, que Deus o fez frutífero. E aí existe uma pergunta, um debate entre os nossos sábios que vão dizer que concebendo filhos em tempos de fome, era correto se procriar, se ter filhos nesse período de escassez, de fome, de problemas e etc. Aí Rashi vem dizer que era proibido conceber crianças em tempos de fome e crise, mas que era isento caso ele ainda não tivesse, a pessoa ainda não tivesse filho ou filha. Então ele poderia ter caso ele não tivesse ainda, né? Mas os nossos sábios vão entrar aqui numa discussão, Rashi, Tosafot, Mizrahi, Ram, Beit Yosef. Então o Rashban também vem falando se pode, se não pode ter filhos. E aí isso me lembra de uma discussão também contemporânea que alguns sábios vão dizer que na realidade, é correto se ter filhos em um mundo onde hoje a violência permanece, etc. E os nossos sábios atuais vão dizer que nós devemos sim ter filhos com a esperança em Deus, porque os nossos sábios vão dizer que a falta de fé em Hashem também é um tipo de Avodah Zará. Então o fato de você ter forças e fé suficiente para gerar filhos nesta atualidade, nesse nosso momento em que nós vivemos, significa que você tem fé nele, de que ele irá te sustentar e que ele irá ajudar, ele será um parceiro na criação desses filhos, mesmo nesse momento onde nós vivemos de guerra, de violências, onde a moralidade da sociedade está cada vez mais pervertida. Nós confiamos em Hashem e confiamos que iremos gerar filhos, não para sua tristeza, Deus não permita, mas para cumprir mitzvot e fazer deste local, não só da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho, mas uma morada para Deus, ok? Mais uma mensagem muito importante aqui é que fala sobre a terra representa humildade. Como consta no versículo recitado ao término da oração de Amidá, que a minha alma seja perante todos como pó, humilde como pó, ali fala Amidá, assim como a terra preserva os grãos, né? Também a humildade é um conservante para a Torá que a pessoa estuda, evitando que ela se deteriore, pois sem humildade um conhecimento da Torá pode corromper aos níveis de refinar a pessoa. Se sua busca por sabedoria não é dirigida pelo seu desejo de se conectar a Deus, mas sim por um amor próprio e seu ego inflamado. Rashi vem nos ensinar e acrescenta que para este propósito a pessoa tem de usar terra local, ou seja, a humildade da pessoa deve estar na mesma área onde se encontra a sua grandeza. Não é suficiente para o estudioso da Torá ser submisso e humilde à sua conduta diária e silenciosamente arrogante em sua compreensão da Torá. O estudioso deve se tornar humilde como consequência de seu estudo da Torá, também percebendo que o que ele sabe representa apenas uma gota de sabedoria infinita de Deus que se encontra dentro das palavras da Torá.
Então, um dos ensinamentos também desta terceira aliá é falar sobre a humildade. Nós devemos ser humildes. Nós vemos que Yosef mesmo, depois que ele foi elevado como segundo rei, ele permaneceu estritamente humilde. Ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vechayil natan betochenu Baruch atah Adonai noten Torah. A gente termina então, portanto, aqui essa terceira aliá da Parashá Miketz e a gente volta amanhã. Ok? Vamos continuar estudando, buscando sempre a humildade como Yosef. Ok? Shalom Aleichem, Leitraot. Don't cry, I love you too much to see you in pain. Only you who created tears can wipe them